Olá! Quando estamos trabalhando com edificações de mais de um pavimento, devemos adotar algum sistema de circulação vertical. Um exemplo são as escadas. Existem diversos modelos de escada e há também uma forma correta de dimensioná-la para tornar ergonômica. Na aula de hoje, então, vamos ver como fazer esse dimensionamento e aprender alguns conceitos de escadas. Vamos nessa? Antes de iniciarmos o dimensionamento da escada, é importante a gente entender cada elemento que compõe e a sua definição. Primeiro deles, temos aqui o espelho. Ele corresponde à altura do degrau. Depois disso, a gente tem o que a gente chama de base, piso ou pisada, que é onde a gente pisa na escada, tá? O conjunto de degraus é denominado de lance. Então, outro ponto que temos na escada seria o patamar. Ele serve como área de descanso. Então, temos também o comprimento da escada, tá? Que é essa parte aqui composta pelas pisadas do degrau, mais a área do patamar. Temos também a altura, que também pode corresponder ao pé direito da edificação. No caso da altura, ela é formada por diversos espelhos dos degraus. Temos aqui a largura da minha escada, tá? Que isso vai depender de onde está sendo utilizada essa escada, né? Qual o tipo de uso, se é privativo, se é um uso público, e de acordo com a legislação. E temos também aqui o corrimão, que serve de apoio e de proteção. Para a escada ergonômica, a gente deve utilizar o cálculo que é denominado de fórmula de Blondel, que é constituído de L corresponde ao piso ou pisada, né? Mais 2 vezes a altura do degrau, ou seja, 2 vezes o espelho, tem que dar aproximadamente 64 centímetros. Lembrando que ao fazer esse cálculo, tanto o piso quanto o espelho, eles devem estar em centímetros, tá? Pela NBR 9077, que é sobre saídas de emergência, a dimensão do espelho deve estar entre 16 centímetros a 18 centímetros, com uma tolerância de 0,05 centímetros. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso adotar de 16 a 18 centímetros. Então, vamos supor aqui que a gente adote 17 centímetros e meio, tá? Como está entre 16 e 18, é aceitável. Então, para o cálculo, a gente deve utilizar essa fórmula de Blondel. Agora, para determinar o número de degraus, a gente deve considerar essa fórmula aqui, que é o H. Esse H ele vai representar o pé direito, mais a espessura da laje, dividida pela dimensão do nosso espelho, que corresponde à altura do degrau. Então, nesse caso aqui, por que a gente vai utilizar essa fórmula? Se a gente for observar, a gente vai ter aqui o nosso, vamos supor, né? Aqui a gente tem o nosso piso térreo e aqui o nosso pavimento superior. Quando a gente dimensiona essa escada, a gente quer chegar aqui na parte de cima do meu piso superior. O pé direito, eu devo contar do meu piso térreo até a parte de baixo da minha laje. Aqui, então, eu tenho o meu pé direito. Como eu quero chegar na parte superior do meu pavimento, por isso eu devo considerar essa espessura da minha laje, tá? Quando eu tenho essa altura total dividido pelo espelho, pela dimensão de espelho, eu vou descobrir quantos degraus que eu terei. Vamos ver aqui esse exemplo. Então, determine o número de degraus, considerando o pé direito, que seria o nosso H, de 3 metros, e a espessura da laje de 10 centímetros. Nesse caso aqui, vamos utilizar essa fórmula aqui, número de degraus igual H, que corresponde ao pé direito, mais E, que corresponde à espessura da laje, que deve ser dividido pela dimensão do espelho. Então, nesse caso aqui, vamos ter 3 mais 0,10. Aqui, no caso, eu vou colocar que eu quero um espelho de 0,18, tá? Quando a gente faz esse cálculo, a gente vai ver que vai
o resultado vai ser 17,22. Porém, não existe essa quantidade de degraus, né? A gente sabe que a quantidade de degraus, ele é um número exato. Então, por isso, o que a gente deve fazer? É ajustar, nesse caso, para 18 centímetros. Aliás, ajustar, nesse caso, para 18 degraus. Para fazer esse ajuste, a gente deve aqui voltar ao cálculo e mudar a dimensão do nosso espelho, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o cálculo inverso. Eu vou considerar aqui o número de degraus já ajustado de 18 degraus. Por quê? O número de degraus deve ser um número exato. Porém, a dimensão do espelho, ela pode variar. Eu posso fazer, por exemplo, 17,5. Nesse caso aqui, eu vou manter os 18 degraus, que vai corresponder a 3 metros do pé direito, mais 0,10, que corresponde à espessura da minha laje, e vou descobrir quanto que deve ser o nosso espelho. Nesse caso aqui, vai corresponder a 0,172 metros, que corresponde a 17 centímetros, 2 milímetros. Agora, a gente deve determinar qual que deve ser a dimensão da nossa pisada, para que essa escada ela seja ergonômica. Então, o que a gente deve fazer? A determinação da dimensão da pisada, ela vai ser calculada através da fórmula de Blondel, que é L, dimensão da pisada, mais 2 vezes a dimensão do nosso espelho, que deve ser aproximadamente 64 centímetros. A gente descobriu, através da determinação do número de degraus e do ajuste, que esse espelho ele deve ser de 17,20 centímetros. Então, eu vou colocar aqui L mais 2 vezes 17,20, que deve corresponder a 64. Vou passar, então, mantém, né, o 64, coloco o 2 vezes 17,2, que era positivo, vem para cá negativo. Então, a gente vai ter o resultado de 29,6 centímetros, que deve ser a nossa pisada. Vamos ver um pouquinho o que a legislação, que no caso é o Código de Obras de Rio Verde, menciona sobre escada. Então, o Código de Obras é a Lei 3636 de 98. Nesse caso aqui, então, as escadas de uso comum, ou seja, de uma loja, por exemplo, de uma escola, elas devem ter largura mínima de 1,20 m, e as de uso privativo, então, por exemplo, de uma residência, ela pode ter largura mínima de 80 centímetros. Além disso, a legislação menciona que a altura mínima de passagem, então, no caso aqui, vamos supor esse exemplo aqui, onde eu tenho esse degrau, e aqui eu já tenho a parte de baixo da minha laje. Ela deve ser de 2 metros e 10 centímetros. Além disso, a legislação menciona que a altura máxima do degrau deve ser de 20 centímetros, ou seja, a altura do espelho, e a largura mínima, ou seja, a dimensão da pisada, de 25 centímetros. Só que se a gente for observar, na norma NBR 977, ela menciona que o espelho, ou a altura do degrau, ele deve compreender entre 16 e 18 centímetros. Então, no caso, ele está contradizendo, né, difere dessa altura máxima de acordo com o Código de Obras de Rio Verde. Então, nesse caso, é sugerido que vocês utilizem a dimensão da norma NBR 9077. A profundidade mínima do patamar deve ser de 80 centímetros. E quando eu tenho um desnível, ou seja, um pé direito, né, mais a espessura da minha laje, que é superior a 2 metros e 80 centímetros, a gente deve colocar um patamar. Então, vamos supor que aquele exemplo que a gente fez de 3 metros e 10 centímetros. É obrigatório o uso de um patamar intermediário para não se tornar cansativa essa escada. Outro item indispensável para as escadas é a utilização de corrimão e guarda-corpo, que servem uma proteção para os usuários. Então, nesse caso aqui,
O corrimão, que é onde a gente segura, né, para dar maior estabilidade ao subir ou descer uma escada, ele deve ter a altura compreendida entre 80 centímetros e 92 centímetros. E a dimensão dele, ou seja, a parte onde a gente segura, ela deve ser arredondada. Então, o máximo de diâmetro que eu posso ter é de 6,5 centímetros e o mínimo de 4 centímetros, tá? Além disso, é indispensável a gente colocar o guarda-corpo, que deve ser da altura mínima de 1,5 metro.